Mas agora vamos ver a história da Karma, família. História da Karma. Eu quero muito ver a história da Karma. O vídeo foi repostado há 2 anos, mas é muito mais antigo. Ah, tá explicado. Porque a Lich Bane que ele mostrou é de 2015, por aí, tá ligado? 14. Não, é dos primórdios do LoL. 2010 a 2014, 13, por aí. Vamos assistir a da Karma. Podem confiar em mim. Filho. Ela vai ser foda, mano. A Karma é muito foda. É muito foda. Eu não quero dar spoiler, mas ela é foda. Em paz. Tudo dela é foda. Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Dá Aqui like. é o Alésios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Essa campeã é uma mulher que teve seu destino traçado pelo espírito mais sagrado de Ionia, mas ela sentiu sua chama interior ir contra aos ensinamentos mais tradicionais Prestem da atenção, entidade viu? iluminada. É Então importante. bora finalmente conhecer Você sabe o que dizem. Não se pode fugir de karma. História explicada da Karma, a Iluminada. Então já deixa seu like bem zen de meditação profunda e bora! Cercada por mares violentos ao oriente de Runeterra, se encontra Ionia, um aglomerado de grandes arquipélagos que também são conhecidos como as Primeiras Terras. Escute, as pedras falam. Ionia certamente é o lugar mais mágico de Runeterra que os humanos podem ter acesso. O povo ioniano tem, ou pelo menos tinha, como um dos princípios máximos de filosofia, a busca pelo equilíbrio ideal. Em especial, buscam pela harmonia com o homem em meio à natureza mágica de Ionia, God. mantendo as suas Tudo é tradições perfeito. e evoluindo como civilização, mas sempre respeitando ao máximo os limites da Terra. Exatamente como deveria ser. Um bom exemplo disso é que em Ionia existem tecelões de madeira. Quando se precisa levantar construções humanas, templos, escolas, A nossa casas, Thalia. os tecelões são chamados e então, a partir de magia e incentivos, as árvores começam a crescer de acordo com a necessidade do povo daquela região. Paz a qualquer custo. No meio dessa filosofia do equilíbrio nasceu Darha, uma menina criada nas planícies de Shonzan. Aos 12 anos, Darha começou a vislumbrar pequenos déjà-vus, algumas imagens confusas que ela não sabia de onde se lembrava ou sequer se eram lembranças dela mesmo. Com o passar dos anos, essas memórias começaram a surgir na mente da menina com mais frequência, se tornando mais intensas, e isso fez a Darha se convencesse de que ela tinha enlouquecido. As alucinações ficaram tão fortes que isso fez com que a Darha se exilasse como paciente, entre aspas, em uma choupana de tratamento. Ela se conformou que passaria o resto da vida dela como uma louca, até o dia que ela finalmente foi encontrada. Um dia, o vilarejo dela recebeu a visita de um grupo de monges. Eles vinham do Altar Perene, um distante monastério de fiéis que reverenciavam uma das entidades mais antigas e sagradas de Ionia, a iluminada Karma. A entidade Karma é um pouco semelhante aos aspectos do Monte Targon. Ela escolhe qual humano mais digno de se tornar o seu receptáculo, mas cada reencarnação dura o tempo de uma vida só, uma vida humana em Runeterra, não eternamente como são os aspectos de Targon. O Olha que motivo que pica. levou os monges a visitarem o vilarejo de Darha é que o velho líder deles, a encarnação mais recente da entidade iluminada, tinha falecido há alguns meses, e eles vieram de tão longe porque acreditavam que a nova reencarnação da Karma tinha surgido ali entre aqueles aldeões. Uma curiosidade a respeito das encarnações da Karma é que a encarnação anterior à da Darha, a última atual, era um homem, ou seja, a Karma é uma divindade que escolhe receptáculos não de acordo com o gênero deles, mas sim com outros atributos. Que isso, vocês não Depois sabiam, de não. uma série de testes eram realizados só nos mulheres. moradores do vilarejo, os monges já estavam de partida, decepcionados por terem viajado tanto para não terem encontrado a reencarnação da entidade. Mas quando eles passaram em frente às choupanas, a Darha imediatamente saiu correndo na direção deles. Ela se jogou nos braços dos fiéis, chorou compulsivamente, contou das visões que ela tinha e disse que as vozes dos monges são as mesmas dos sussurros que ela ouvia, como se fosse um chamado por ela. Você sabe o que dizem. Não se pode fugir de karma. Os monges não tinham dúvida, aquela garota era Karma, e as visões eram encarnações passadas da entidade recuperando lembranças para preencher a memória do seu novo receptáculo. A partir daquele dia, a vida de Karma tomou novo rumo.
Ela acompanhou os monges em direção ao altar perene, de corpo e alma abertos para compreender e aceitar as filosofias e ensinamentos da entidade iluminada. A determinação é nossa arma mais poderosa. Nos anos seguintes, Darha aprendeu a se conectar com Karma e as milhares de encarnações anteriores que carregam dentro de si, cada uma delas trazendo um novo ensinamento da jornada da garota. Uma mente equilibrada conhece a verdadeira força. Mas uma das lições de Karma, Darha tinha uma grande dificuldade de aceitar. A entidade sempre defendeu, em primeiro lugar, a paz e a harmonia, e que, de acordo com os ensinamentos, qualquer ato maligno vai ser punido da mesma proporção pelo destino. Karma. Então não é necessário a entidade Karma intervir nas coisas. Mesmo depois de Darha ascender totalmente a Karma, ela insistia em questionar esses princípios. Devemos fazer nossas próprias escolhas. Alguns dos seus fiéis já começavam a se perguntar como poderia ela ser a encarnação da entidade mais sagrada de Ionia, mas falar e agir contra as filosofias mais fundamentais desse espírito. Tradição ao passo da revolução. Algum tempo depois, Darha viu suas convicções serem testadas ao limite, quando as primeiras terras foram invadidas por Noxus. Ela vivia num impasse no altar perene. Todas as vozes do passado imploravam para que ela não intervisse na guerra e ficasse no monastério cuidando dos seus fiéis e esperando o fim dessa invasão. Mesmo que enquanto isso, milhares de inocentes fossem brutalmente assassinados em seus vilarejos. Um ideal não é nada, até você lutar por ele. Os monges também pediram para ela não interferir, mas Karma sentia o seu poder interno ficar cada vez mais forte, e se não fosse para proteger Ionia e vidas humanas, todo esse poder adiantaria de quê? Agora provaremos nossa coragem. Cada vez mais aflita por tanta desgraça acontecendo e não poder fazer nada, a Karma não conseguiu mais suportar e silenciou as vozes dos seus antepassados, ignorou os pedidos dos monges e foi para a batalha. Cabeça fria, mão firme, coração forte. Ela confrontou um general noxiano no deck da embarcação dele que há pouco tempo tinha atracado em Ionia com milhares de soldados noxianos. Ninguém questionará nossa determinação. Mas o que deveria ser no máximo um ataque único contra o general virou uma montanha de corpos mortos depois de Karma liberar toda a fúria dela contra os invasores. Ataque! Com convicção. Apesar dos ionianos terem comemorado a vitória que a Karma trouxe, ela foi duramente julgada por todos os seus ancestrais, que agora dizem que ela maculou eternamente cada uma das almas passadas que ela carrega consigo, incluindo a própria alma dela, desonrando os ensinamentos da entidade, interferindo na harmonia espiritual de Ionia. Carregaremos isso conosco. Karma ouvia as vozes reclamando e ela silenciou elas mais uma vez. Quando ela atacou o general noxiano, claramente não era o espírito de Karma que ela estava ouvindo, mas sim as primeiras terras. Ionia fala através de mim. Era como se o solo de Ionia tivesse dizendo que agora o equilíbrio vai ser restaurado novamente a custo de duras penas. Não dá mais para assistir tudo de longe esperando que o mundo restaure o equilíbrio sozinho. Não dá mais para recuar. Era o seu povo morrendo e a sua terra pedindo socorro. Devemos fazer nossas próprias escolhas. Darha, que mesmo assim, não sabendo por qual razão ela foi escolhida, agora duramente ela aprende sozinha a lição de que a verdadeira sabedoria estava em aceitar que Ionia mudou para sempre. Conforme Ionia muda, eu também devo mudar. Com o tempo, Ionia soube revidar contra Noxus, e todo esse conflito teve um novo destino quando as tropas do general Jericho Swain invadiram o Placídio de Návore e foram surpreendidos por Zan Irelia, que não somente defendeu as primeiras terras, como protagonizou um dos mais emblemáticos acontecimentos da guerra, no momento que ao final da batalha, ela carregava o braço decepado do Swain nas mãos, simbolizando a vitória de Ionia sobre Noxus. Enterre-os em Noxus. Esta terra não os quer. Eu já fiz um vídeo explicando a história da Irelia, o link vai estar aí no card para você ver depois. Ao longo de 10 anos de guerra, Ionia de fato já não era mais a mesma. A violência tinha se entranhado na essência do povo e a Karma se viu culpada, pelo menos em parte nisso. Pois, embora ela não se arrependa de ter defendido Ionia, ela agiu com tanta violência que isso motivou as pessoas a fazerem o mesmo. Eu vi 2 caminhos e criei outro entre eles. A Karma decidiu que se dedicaria a tentar conduzir o seu povo e seus fiéis a voltar ao caminho da paz, usando da ação violenta só quando for extremamente necessária. Nunca mais permanecerei inerte. Mas mesmo assim, ela sentiu o peso das atitudes dela quando algumas das encarnações passadas da Karma não se comunicavam mais com Darha há alguns anos. Mas parece que isso tá pra mudar.
que é o que acontece no conto Lembre-se de Mim. O Atai é uma senhora muito velha que está escalando o alto da montanha onde fica o altar perene para ela ver Morreu Karma. então, né, A tadinha? viagem foi muito dolorosa para a senhora que não tem mais saúde física para se aventurar, mas Meu Deus. não é a primeira vez que ela trilha esse caminho difícil até o monastério. 70 anos Mas vai atrás, ser a ela última, andou né? por esse mesmo trajeto, só que naquela época ela não estava sozinha. O Atai era acompanhada por Jegri, o amor da vida dela. Os dois se conheceram num vilarejo e se apaixonaram. Jegri queria conhecer o mundo além dos limites do vilarejo dele e convidou o Atai para uma viagem de 2 meses por Ionia, onde o altar perene seria o destino final. Durante a viagem, o Atai percebeu que por mais que ela amasse Jegri, toda aquela jornada estava acabando com ela e que por mais difícil que fosse abrir mão do seu amor, o Atai queria voltar para o seu vilarejo e viver com a sua família. Eles chegaram juntos ao altar perene e lá Jegri descobriu que ele era, na verdade, a encarnação da divindade Karma. Mesmo assim, o Atai partiu de volta para casa e Jegri permaneceu no monastério aprendendo as filosofias da entidade. De volta ao presente, quando a velha Watai se depara com a entrada do monastério, É o velho ela Watai. cai no chão de tanta exaustão, mas logo ela é ajudada a se levantar por uma mão bondosa. É Darha, a nova Karma. Quando ela ficou de pé, o Atai sentia ser preenchida por uma energia esverdeada e percebeu que o joelho dela, que antes doía bastante, agora já não doía mais, como se a Karma tivesse usado a skill E na viajante. Elas conversaram brevemente e o Atai diz que apesar de ser milagrosa, a magia da Karma não é capaz de curar tudo. Darha logo pensou que a viajante estava se referindo ao fato da Karma ter defendido Ionia com magia letal, mas não era isso. A senhora se referia ao luto que ela sentia por Jegri e que ela só viajou para tão longe com essa idade porque queria entregar para Karma o anel de Jade que um dia Jegri deu para ela de presente num passado romântico. No momento que Darha segurou o anel, ela começou a ter pequenos resquícios de lembranças do dia que Jegri deu ele de presente para o Atai. Era muito difícil para Darha acessar essas memórias, porque o Jegri é uma dessas encarnações da Karma que não tá mais se comunicando com a Darha desde a invasão de Noxus. Mas por um momento, os olhos da Darha já não eram mais seus, mas sim os do Jegri. Um coração aberto enxerga mais que olhos abertos. O Atai começa a falar com Karma como se comunicasse diretamente com o seu amor, dizendo que ela se arrepende tanto de ter abandonado ele e que seu coração se parte só dela imaginar ele vivendo todos esses anos sozinho, sem ninguém ao lado dele. Mas ele diz que nunca esteve sozinho, que os ancestrais e o espírito de Ionia sempre acompanharam ele, mas que o seu único arrependimento quando se tornou Karma naquela época foi não poder mais ter o Atai ao seu lado. Jegri diz que o Atai que ama ela e a mulher também diz que o ama. O transe acaba e Darha retoma consciência. A velha Watai agradeceu profundamente pelo contato que fez com seu amor, mas Darha disse que ela quem deveria agradecer, porque a partir disso, agora ela pode tentar se comunicar com Jegri, que das encarnações dentro dela, ele é um dos mais importantes, até mesmo porque ele foi a Karma que antecedeu a Darha. Além disso, ela diz que é da vontade de Jegri que o Atai continuasse com o Anel de Jade e pede para a senhora passar um tempo no monastério com ela, para que juntas elas pudessem se curar. O Atai finalmente podendo dizer um adeus para Kegri, enquanto que Darha tenta restabelecer essa comunicação com ele e seus outros ancestrais. O Atai saiu aliviada da sala de meditação de Darha, olhou para o seu anel, refletindo o brilho intenso do luar. Ela sabia que mesmo que Jegri tenha partido, através de Karma, Darha ou qualquer outra futura reencarnação do espírito iluminado, o amor deles duraria para sempre. Que suas jornadas tragam paz. E recentemente, como a gente sabe, Noxus voltou a invadir Ionia e na cinemática Awakened de 2019, a gente vê que a Karma reuniu outros que também aceitaram essa nova filosofia de Ionia, como a Irelia, Kinin, Akali e Yasuo. E agora sim, ela vai poder usar todo o potencial de Karma para defender as primeiras terras. Aprendemos o mesmo tanto que sofremos. Como cada reencarnação de Karma traz um campeão ensinamento fala, "Lute diferente, pelas primeiras Darha terras." veio para mostrar que o equilíbrio Acho que de é Irelia. Ionia deve ser conquistado em batalha. Coração e mente como um só. Galera, gente. era isso. Eu queria ter colocado Essa história aqui, ela foi podrinha. Essa história aqui, ela foi podrinha. Eu esperava uma coisa e tomei outra.
Eu esperava uma coisa e tomei outra, tá ligado? Eu achava que a história da Karma fosse ser bem diferente disso, velho. Tipo assim, uma coisa que eu acho muito foda da história dela e que eu comentei é que a Karma, ela não é a mulher. A mulher é só uma random, aleatória. Assim, random não, né? O espírito escolheu ela. Só que a Karma é o espírito, na verdade, tá ligado? É o espírito da Karma, não a mulher em si. Isso é legal. A mulher é especial porque ela foi escolhida de qualquer forma, né? E também não sabia que o espírito ele escolhia homem também, que a Karma anterior tinha sido um homem. Bacana isso, né?